Senhor Jesus, o Teu amor nos constrange. Estamos aqui porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou e hoje estamos vivendo a vida do corpo como Teus filhos, como Teus herdeiros, mas também somos prisioneiros de Cristo Jesus. Queremos aprender a ser restritos à vontade do Espírito e nos liberta de tudo aquilo que ainda nos prende a essa terra. Queremos viver nessa terra, mas com o nosso coração nas coisas celestiais. Abençoa cada irmão, cada irmã. Nesta manhã declaramos que temos um Senhor e precisamos de Ti. Fala conosco mais uma vez. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu creio que a maioria dos irmãos tem acompanhado as notícias. Ontem, o grupo terrorista palestino Hamas fez um ataque em Israel e dezenas de pessoas morreram. Muitos foram também levados como reféns. E como resultado disso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra. Então, a partir de ontem, Israel está em estado de guerra. Tem tido confrontos militares muito fortes entre o exército de Israel, e o Hamas. Está tendo ataques. Nós temos que orar por Israel, irmãos. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. E dentro do plano de Deus, antecedendo a volta do Senhor, muitas coisas vão acontecer no Oriente Médio, envolvendo o povo de Israel, envolvendo todas as nações ali. E o sentimento que eu tive essa manhã é de nós lermos uma passagem que fala sobre a preparação para a volta do Senhor. Então, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 24, versículos 42 a 47. A nossa tendência ao acompanhar as notícias é ficar preocupado, né? E agora, o que vai acontecer? E é importante, temos que estar atentos e preocupados com tudo que está acontecendo no mundo, principalmente naquela região, porque nós estamos vendo os sinais dos tempos. Mas, até mais importante do que estarmos atentos ao que está acontecendo neste mundo, nós temos que estar atentos ao nosso espírito para que o Senhor tenha liberdade para fazer a vontade dEle. Então, eu quero ler com a igreja. Vamos ler em voz alta, a partir do versículo 42 até o 47. Com espírito forte. Amém? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Vamos orar individualmente, irmãos, baseado no que Deus tocou em nosso coração referente a essa passagem. Então, queremos pedir para os irmãos conversarem com o Senhor. Fala para o Senhor o que você sente em relação a essa passagem, pede para o Senhor falar contigo. Então, 1 minuto de oração para a gente ter uma mudança de mente diante de tudo aquilo que nós estamos vendo.
Esse versículo 44 fala: por isso ficai também vós apercebidos. Apercebidos, atentos, vigiando, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós precisamos crer que o Senhor está quase pronto para voltar. Quase, porque só o Pai sabe quando o Senhor voltará. E nós cristãos, assim como nós cremos na primeira vinda de Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e realidade, nós também igualmente cremos na segunda vinda de Cristo. Porque é na segunda vinda de Cristo que Ele virá para buscar os seus e para julgar essa terra e julgar a humanidade por causa dos pecados. Nós que já fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, nossa esperança, por um lado, nós já sabemos que temos a vida eterna, estaremos na Nova Jerusalém, mas como cristãos, a nossa esperança também é que nós possamos estar no reino milenar. Nós cremos de que o Senhor também vai buscar os seus vencedores. E aqueles que vencem são aqueles que estão apercebidos. Nós não sabemos que dia o Senhor virá. Para alguns irmãos que já partiram, o Senhor já voltou para eles. O Senhor está voltando. Essa palavra de Filemon que nós estamos compartilhando tem a ver também com a volta do Senhor. Porque Filemon fala sobre o amor de Deus, o amor sendo expresso de maneira muito prática. E tem a profecia que fala que o amor de quase todos se esfriará. Como está o seu coração? Como está o seu amor? O amor não é uma questão de apenas termos muitas atividades acontecendo, mas é uma questão de realidade interior. Satanás vai querer nos distrair com muitas coisas, principalmente nesse final dos tempos. Mas o que o Senhor nos fala aqui é: ficai também vós apercebidos. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E o Senhor lança essa pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Fazendo uma conexão com o que o Senhor falou para Pedro, sobre se Pedro amava o Senhor. Qual foi o pedido do Senhor para Pedro? Que ele apacentasse os cordeiros, que ele apacentasse as ovelhas. O Senhor quer que nós, como servos, possamos cuidar dos conservos. O coração de Deus é cuidar das pessoas, alimentando elas com a sua palavra, cuidando delas no seu espírito, para que o maior número de pessoas possam estar apercebidos no espírito e estar prontos para a volta dele. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O Senhor nos tem dado tanto, irmãos, na vida da igreja. Tem algum irmão que sente que nós não temos recebido as riquezas do Senhor? Nós temos recebido as riquezas do Senhor. E se nós estamos sentindo que não estamos recebendo, primeiramente vamos pedir para o Senhor mudar nosso coração. Porque a palavra tem sido ministrada. O Senhor tem sido abundante para nos suprir alimento. Mas a questão é o que nós estamos fazendo com o alimento que nós recebemos. Se nós estamos alimentando outros também com o que nós temos desfrutado. Ontem nós falamos sobre a primeira porção de Filemon, ruminando essa palavra. E hoje nós vamos completar a epístola, vendo a segunda parte. A partir do versículo 8, nós vemos o coração de Paulo em relação a Onésimo.
O amor de Deus transforma a nossa vida. O amor de Deus muda a nossa pessoa. E nós podemos ver isso de maneira muito real aqui em Filemão. Filemão era alguém que tinha um viver e um testemunho, um cuidado com os irmãos, de maneira que os irmãos eram reanimados por causa da função espiritual que Filemão tinha. Isso está no versículo 7. Da mesma maneira que nós precisamos ser irmãos que reanimam outros santos. E no versículo 8, Paulo fala: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo Jesus para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Paulo tinha liberdade como apóstolo, como alguém que tinha autoridade espiritual para ordenar Filemão. Mas Paulo era alguém tocado pelo amor de Deus. E na maturidade espiritual dele, ele abriu mão do direito dele ordenar. E ele solicitou em amor. Isso é um aprendizado para nós, irmãos. Quem errou aqui? Filemão errou? Ou Onésimo errou? Se olhar para a situação normal, Filemão tinha todo o direito de tratar com seu escravo da maneira que ele bem entendia. Porque Filemão tinha Onésimo tinha defraudado Filemão, tinha roubado dele, fugiu. Então, o pedido de Paulo, na verdade, era divergente da lógica humana em relação a como Filemão deveria lidar com Onésimo. Se olhar para a condição normal, Paulo não deveria interferir, humanamente falando. Mas aqui o Senhor deu um sentimento para ele muito forte, porque Paulo participou diretamente da geração de Onésimo na fé. Então o coração dele era de amor em relação a Onésimo. Da mesma maneira que Paulo também ganhou Filemão. Tanto que ele fala para Filemão que ele devia a própria vida a ele. Então, imagina o coração de Paulo, tendo 2 filhos na fé. Um é Filemão, que foi lesado, que foi prejudicado. E outro é Onésimo, que roubou Filemão. O que ele faz? Ele não ordenou, ele solicitou em amor. Irmãos, quantas vezes em nossa vida não temos o direito de ordenar, mas o Senhor fala para nós solicitarmos em amor. A nossa justiça nos leva muitas vezes a agirmos de acordo com o conceito natural. Aqui nós podemos ver 2 situações possíveis. Uma, Filemão poderia falar: Paulo, não interfere nas questões dos meus negócios. Mas a história da igreja mostra que Filemão recebeu Onésimo. Ele acatou a palavra de Paulo. Da mesma maneira que Paulo, na sua autoridade espiritual, poderia ordenar para Filemão: Filemão, faça o que eu estou mandando, com a autoridade que Deus me deu. Mas a epístola não registra isso. A epístola registra uma carta de amor. Uma carta cheia de sentimento. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Esse termo, o velho, pode ser associado tanto à idade. Paulo tinha mais idade, era um irmão mais vivido, experiente nos seus dias, mas também pode ser associado a ser um embaixador, um representante. Paulo era um embaixador de Cristo. Ele expressava o sentimento de Cristo. Nós falamos bastante sobre a vontade do Senhor, não falamos? A oração do Pai Nosso fala sobre a vontade do Senhor. Mas aqui nós também podemos entender o sentimento do Senhor.
Deus é amor. E quando Deus é amor e Ele toca na nossa emoção por meio do Espírito, a nossa atitude precisa mudar, irmãos. O embaixador de Cristo tem a função do ministério da reconciliação. Vamos abrir em 2 Coríntios 5:20. Queria pedir para um irmão ler esse versículo, em voz forte, no Espírito. 2 Coríntios 5:20. Amém. Reconciliação com Deus. Aqui no versículo 18 fala: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O primeiro passo é a nossa reconciliação com Deus. Mas a partir desse relacionamento de reconciliação, nós também temos a função de reconciliar os homens a Deus por meio do nosso testemunho. Aqui Paulo estava numa situação difícil. 2 filhos na fé, um com o direito de propriedade, com todo o apoio para fazer o que bem entendia, e outro, alguém que roubou, um criminoso, que foi preso inclusive. Como lidar com isso? Mas Paulo era um embaixador de Cristo. Ele conhecia o sentimento do Senhor. Tanto que, irmãos, podemos dizer que esse pedido de Paulo reflete também o sentimento de Cristo. Cristo não nos obriga a segui-lo. Ele nos constrange pelo seu amor a segui-lo. O Senhor deu para o homem o livre-arbítrio. O Senhor morreu por todos, mas para sermos salvos, nós precisamos crer no Senhor. E crer é fruto da graça de Deus, mas também é uma questão do nosso coração, decidir aceitar Cristo em nossa vida. É uma escolha. Viver no amor de Deus tem a ver com nossa experiência com Deus. E eu olho para a minha própria vida, quantas vezes eu não ajo de acordo com a lógica humana, mas eu desconsidero o sentimento de Cristo. E o Senhor, vez após vez, me lembra tudo aquilo que Ele fez por mim. E quando o Senhor me pede algo, eu atendo o Senhor porque eu amo o Senhor. E quando eu estou fora do Espírito e o Senhor me pede algo, geralmente eu não atendo o Senhor e eu ignoro o Senhor. A cruz opera de maneira prática para que nós escolhamos o Senhor, porque nós amamos Ele e reconhecemos o valor da obra dele na cruz. O amor de Cristo nos constrange. Cantamos um hino agora sobre Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Paulo estava rogando em amor para que Filemão atendesse ele, porque ele era prisioneiro de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, ele tinha um sentimento do Senhor. Versículo 10: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aqui ele chama Onésimo de filho, porque ele gerou Onésimo. É uma relação de intimidade. Eu acho que não tem relação talvez mais íntima do que filho e mãe, ou filho e pai. Principalmente para a mãe, né? Porque saiu de dentro da mãe. A mãe carrega 9 meses o filho, né? Ou os filhos. Paulo gerou Onésimo. Ele tinha um vínculo de amor com Onésimo. Assim como Paulo também tinha um vínculo de amor com Filemão. E aqui ele estava pressionado
mas no Espírito estava intercedendo para reconciliar Onésimo com Filemão. Mistério da reconciliação, irmãos. Qual é o resultado da sua vida? Você reconcilia irmãos ou você separa irmãos? Você intercede a favor do teu irmão ou você gera ruptura do teu irmão? O amor do Senhor sempre é de unidade, reconciliação, tanto que a maior prova disso é que Ele pagou o preço na cruz. O Senhor não precisa provar mais nada para nós, Ele já pagou o preço na cruz com a própria vida dEle. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Onésimo, antes de ser salvo, era inútil. Depois de ser salvo, se tornou útil, tanto a Paulo quanto a Filemão. Esse tem que ser nosso sentimento. Senhor, eu era inútil, eu não prestava para nada, mas depois que eu ganhei a Cristo, depois que eu fui introduzido no corpo, agora eu sou útil a Deus. Sou útil para cumprir o propósito de Deus. Irmãos, primeiro, nós precisamos tocar nisso. Ter o sentimento de profunda gratidão, de que de material inútil nos tornamos material útil para edificação. De pessoas totalmente alienadas, longe de Deus, agora Deus nos incluiu para sermos seus ministros da reconciliação, sermos seus filhos, seus herdeiros, seus embaixadores. Olha que experiência maravilhosa. Irmãos, temos que nos sentir honrados, privilegiados, porque o Senhor nos tornou úteis para Ele. Não tem nada mais honroso do que sermos usados por Deus. Mas é Deus quem escolhe nos usar, não é nós dizemos, Senhor, sou tão bom, o Senhor vai ter que me usar. Não é isso. É um sentimento de humildade, de reconhecer, Senhor, obrigado, aceita a minha oferta, aceita a minha pessoa como consagração a Ti. Nós só podemos nos entregar ao Senhor porque primeiro Ele se entregou por nós. O primeiro sacrifício Cristo fez por nós. E qualquer sacrifício que fazemos hoje é por causa de Cristo e em Cristo. Tanto que Abel ofertou e foi aceito por Deus. Caim ofertou e não foi aceito por Deus. Deus só aceita Cristo. Deus não aceita nosso labor carnal, mesmo que nós queiramos agradar a Deus. Hoje nós somos úteis para o Senhor, mas o princípio de nós vivermos no amor de Cristo, vivermos debaixo da cruz de Cristo. Outra experiência, depois que nós passamos pela experiência de nos tornarmos úteis a Deus, nós também somos usados por Deus para transformar outras pessoas inúteis a Deus em úteis para Deus. Paulo foi usado na prisão para ganhar Onésimo. Paulo foi usado para transformar Onésimo em útil, tanto para ele quanto para Filemão. Olha só, qual é o resultado do teu viver? Você pode dizer que pessoas que eram inúteis se tornarem úteis a Deus por causa da sua função espiritual? O Senhor quer nos usar, irmãos. O Senhor deseja nos usar. Principalmente nesse final dos tempos, o Senhor quer uma igreja ativa, uma igreja frutífera, uma igreja edificada, todos funcionando. Cada um no seu dom, cada um na sua porção. Todos os membros são importantes, mas cada membro tem uma função diferente. Louvado seja o Senhor. Nós somos transformados de inúteis em úteis e podemos ajudar outros irmãos e pessoas a serem salvas e se tornarem úteis a Deus. Versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Esse coração é a mesma palavra que está em Filipenses 2:1 sobre entranhados afetos e misericórdia. Splachnon, é aquele sentimento profundo de afeto, de amor. Colossenses 3:12, ternos afetos de misericórdia. Então, Paulo estava enviando os afetos mais profundos dele,
como se ele mesmo estivesse sendo enviado junto com aquela epístola com Onésimo. Esse é o nível de compromisso que Paulo tinha com Onésimo e também com Filemão, tomando todo o cuidado para que houvesse ali uma reconciliação, não no homem natural, mas no espírito. Irmãos, Deus quer operar algo em nosso coração que não está associado aos laços naturais. O Senhor quer operar com os laços do amor divino. Nós gostamos de receber amor, gostamos de receber misericórdia. Acho que todo mundo gosta de afeto. O ser humano precisa disso, não é verdade? Eu sou devedor com a minha esposa, por exemplo, porque às vezes eu não demonstro afeto. Todas as pessoas precisam receber afeto, não é verdade? Mas a primeira relação de afeto, de amor que nós temos que ter é para com o Senhor. E a partir dessa experiência, nós transmitimos esse amor e afeto para as pessoas, que vai além do homem natural. É fácil amar alguém que você gosta, não é? Mas tenta amar alguém que você não gosta. Só o amor de Cristo faz isso, irmãos. Se coloca no lugar de Filemão. A gente não pode julgar, ser muito duro, né? Se coloca naquela época em que tinha senhor, escravo, né? Você é Filemão hoje, tá bom? O Onésimo cometeu um ato de má fé e te lesou, roubou dinheiro e fugiu. Aquele dinheiro que você estava contando com ele. A gente não sabe a quantidade. A Bíblia não menciona, mas não importa a quantidade. E aí, o irmão que ajudou a te conduzir a Cristo, manda ele de volta com uma carta. O que você faz? Não é tão fácil, né, irmão? Não é tão fácil. Considera todas as vezes que você foi lesado. Roubaram de você. Alguém te prejudicou. Grandemente. Você perdoa? Se roubar não é só dinheiro, pode ser outras coisas. Onde há o amor de Deus, há também perdão. Onde há perdão, há também reconciliação. Esse é o ministério da reconciliação. Paulo tinha esse ministério. Agora não era uma coisa doutrinária, envolvendo algo teórico. Era envolvendo duas pessoas que Paulo amava e que os dois tinham o Senhor. E Paulo estava enviando essa carta junto com Onésimo, como se fosse ele mesmo. Os afetos, seu próprio coração. Versículo 11. E preciso fazê-los... Eu estava já em Tito, que o ventilador soprou a folha aqui. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo poderia reter Onésimo para ele. Ele tinha o direito de fazer isso. Por que ele foi enviar ele de volta para Filemão, que provavelmente ia ter um monte de problema? Porque ele tinha um sentimento no Senhor que ele precisava fazer isso. 14. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento. Irmãos, isso é uma grande lição para nós. Ontem, quando eu li esse versículo, eu fiquei muito exposto. Quantas vezes eu não faço coisas sem o consentimento da minha esposa, sem o consentimento da minha família, sem o consentimento dos irmãos que servem comigo, porque nós somos carnais. O que eu decidi está decidido. E às vezes até usamos um aspecto espiritual para dizer o porquê nós estamos fazendo certa coisa. Irmãos, cada vez mais o Senhor quer nos ensinar a viver no Espírito. Paulo era alguém espiritual? O que os irmãos acham?
tinha, possivelmente, seus momentos na carne. Mas eu creio que o apóstolo Paulo vivia a maior parte do tempo no Espírito. Olha o cuidado dele. Eu não quero fazer nada sem o teu consentimento. Ele estava se restringindo a Filemon. Isso é ser um prisioneiro de Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, liberdade de fazer o que nós queremos. Mas todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Quanto mais nós crescemos, mais restringidos nós somos pelo Espírito para agir de acordo com a vontade, o sentimento do Senhor. Mais sensível nós ficamos quando estamos muito livres para fazer, para decidir, e não buscamos o consentimento do Senhor e o consentimento dos irmãos, podemos gerar estrago. Eu não estou dizendo, irmãos, que... Espero que os irmãos me entendam, que a igreja é uma democracia. Os irmãos entendem? Não é isso, irmãos. Tem uma ordem, o Espírito tem a sua direção, mas no convívio com os irmãos, o quanto nós consideramos o outro. Eu confesso que eu tenho dificuldade, irmãos. O meu perfil muitas vezes é de deliberação, de decisão. E eu tendo muitas vezes a querer andar mais rápido do que a velocidade, do que eu percebo que os outros estão caminhando. Mas quem disse que a minha velocidade é certa? Quem disse que eu estou certo? Então aqui, de maneira prática, Paulo estava dizendo, irmão, eu estou te enviando de volta o teu escravo, mas o meu pedido precisa do seu consentimento. Irmãos, isso tem que quebrantar nosso coração. Paulo, o apóstolo, mas aqui ele estava agindo como prisioneiro, porque o Senhor tinha cativado o coração dele, e o Senhor tinha no coração dele que houvesse uma reconciliação. Reconciliação não forçada, os irmãos entendem? Se Paulo desse uma ordem, poderia até ali, pá, tá bom, Paulo mandou, vem aqui, volta aqui, tá bom, tá tudo perdoado, vamos lá trabalhar. Mas Paulo não queria esse resultado, ele queria que houvesse uma verdadeira reconciliação. Irmãos, quantas vezes não fazemos as coisas por mera aparência, mas lá dentro do nosso coração, sabemos que a mágoa continua. O Senhor quer nos transformar para que possamos sentir o amor dEle. E a partir daí Ele vai nos curar, nos libertar de tudo aquilo que ainda ofende o Senhor e gera problema entre os irmãos. Nós sabemos que temos problemas, é esperado que haja problemas, porque cada um de nós é diferente do outro, mas o amor de Cristo muda a nossa vida, irmãos. O amor de Cristo muda o nosso coração. Para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Livre vontade, ele queria que Filemon, de livre vontade, recebesse a Onésimo. Não porque Paulo mandou, mas porque ele queria que Filemon tocasse no sentimento que Paulo tinha. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. No plano de Deus, esse afastamento temporário, foi para que houvesse uma recepção eternal. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. O Senhor derrubou as diferenças. Um aspecto que eu queria tocar em relação à reconciliação é ajuste de diferenças. Reconciliação é um ajuste de diferenças. Vamos supor que o Lucas e eu brigamos. Por quê? Porque temos uma diferença. E vamos supor, para simplificar esse exemplo, que consigamos colocar um valor para essa diferença. Qual o valor, Lucas, que eu estou te devendo? Escolhe um valor. 15 mil? 15 mil reais. Essa é a diferença que está separando o Lucas e eu. Na cabeça do Lucas, eu preciso pagar 15 mil reais para ele. Oh, Senhor Jesus, como é que eu vou pagar isso? E eu estou evitando o Lucas, porque não consigo nem olhar para a cara dele, porque eu estou devendo 15 mil reais. Eu fugi da presença do Lucas.
Porque, na verdade, esses 15 mil eu roubei dele, tá? E o Lucas descobriu. E desde então, eu não consigo mais encarar o Lucas. Aí, um dia, eu encontro o Nélio. E o Nélio, no amor de Cristo, compartilha comigo sobre o amor de Deus. E Cristo ganha meu coração. Mas ainda não tenho os 15 mil reais. E o Nélio fala, eu pago. Eu pago do meu bolso. Pagou a diferença, Lucas? Você me recebe de volta como teu irmão? O preço tem que ser pago, irmãos. Reconciliação envolve um ajuste de diferença. Mas a contabilidade espiritual não é como a contabilidade humana. Olhando de maneira mais abrangente, quem pagou o preço da diferença para nos reconciliar com Deus? Quem pagou o preço, irmãos? Foi o irmão Mauro que pagou? Foi o irmão João que pagou? Luiz Carlos pagou, né? Luiz Carlos. Cristo pagou esse preço. Com a sua própria vida, irmãos. Mas o preço teve que ser pago. O preço teve que ser pago. Então, ao lidarmos com diferenças entre irmãos, nós temos que usar a contabilidade celestial. Eu não sei se realmente no final Filemão cobrou ou não Paulo do dinheiro, mas não interessa. O ponto aqui é que Paulo estava solicitando Filemão, no amor de Cristo, para que Filemão perdoasse a Onésimo, enviando o seu próprio coração para ele. Você tem diferença com algum irmão? Cristo pagou essa diferença, irmãos. Você tem alguma diferença com sua irmã? Cristo já pagou essa diferença. Cabe a você, no amor de Cristo, se reconciliar. Os detalhes Deus vai cuidar. Eu creio que Deus é tão sábio, tão amoroso, que Ele não vai deixar ninguém para trás, ou com o sentimento de que eu fui lesado, porque quando vem o perdão, vem de maneira completa, irmãos. Por isso que Paulo não queria forçar aqui Filemão, ele queria que Filemão realmente se reconciliasse com Onésimo, porque você imagina, né? Se Paulo paga, mas Filemão continua, Paulo te liberou, mas na verdade você sabe que você que me feriu. Mas eu não creio que isso tenha acontecido, porque Filemão também era um presbítero, era um líder, ele conhecia o amor de Cristo. Tanto que Paulo começou falando coisas boas sobre Filemão, foi até uma maneira de quebrar o gelo, eu acho, né? Paulo também tinha sabedoria prática, começou falando bem de Filemão, né? O amor, a tua fé, você tem reanimado os irmãos, agora está pedindo, agora você precisa reanimar o Onésimo, que é mais difícil, né? Na nossa vida é muito fácil a gente cobrar dos outros, mas quando se trata da nossa vida, dos nossos bens, não é tão fácil, né, irmãos? É fácil falar para o irmão Alexandre, Alexandre, seja mais misericordioso. Mas quando eu sou lesado, geralmente eu não quero praticar misericórdia. Onde já se viu? O Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor quer mudar nosso coração. Se, portanto, versículo 17, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo à minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, Paulo escreveu de próprio punho, porque muitas vezes ele editava as cartas, né? Mas aqui ele estava escrevendo para mostrar que tinha veracidade, né? De vez em quando eu preciso ir no cartório, né? E tem aquela assinatura por veracidade, não é? Então, não adianta mandar alguém para reconhecer a tua firma. Você precisa ir lá, mostrar a tua cara, mostrar teu RG e assinar na frente ali para mostrar que é você. Então, Paulo estava escrevendo aqui de próprio punho para mostrar, olha, qualquer coisa, bota na minha conta, eu pago. Mas ali lembra, Filemão, Paulo também tinha habilidade no espírito, né?
Ele lembra, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Irmãos, a gente não sabe exatamente o que aconteceu depois, mas eu creio que Filemão, por ser um irmão, né, tão útil a Deus, né, coração quebrantado, que ele tenha perdoado. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Para finalizar, lembram da passagem do bom samaritano? Aqui podemos usar uma analogia prática que o Senhor estava entregando agora Onésimo na mão da igreja, representado por Filemão e os irmãos ali em Colossos. Onésimo foi alguém machucado, abandonado, e o Senhor foi lá e buscou ele por meio de Paulo, salvou ele. Olha que situação, a gente acabou de cantar um hino, né? Qual hino que a gente cantou, Maurão? O Espírito vai falando, né? Então, o Senhor usou Paulo, né, para resgatar Onésimo, e agora Paulo, na confiança que ele tinha no Senhor, em Filemão, estava entregando Onésimo para a hospedaria, que era a igreja. Que é difícil também cuidar na prisão, né? Não são condições ideais. Então Paulo tinha uma confiança tão grande no Senhor e no amor de Filemão, que ele estava dizendo agora, eu gerei aqui, mas você cuida. Recebe não como escravo, mas como irmão. Nós somos a hospedaria, irmãos. E o Senhor nos entrega pessoas para ficar sob o nosso cuidado. E alguns deles são como Onésimo. Vocês se enxergam em Onésimo? Ou como Filemão? Eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Às vezes como Filemão, às vezes como Onésimo. Mas, irmãos, o ponto é que na hospedaria, Deus confia aos seus servos para cuidar dos conservos, que é o que nós lemos ali em Mateus. Ele estava confiando que Filemão e os irmãos ali em Colossos iam cuidar de Onésimo, mesmo sabendo de todo o problema anterior, porque em Cristo todos os ajustes de diferença já foram feitos. Porque o Senhor entregou a si mesmo. Então, na verdade, aqui quando Paulo fala, tu me deves a tua própria vida, ele estava falando em nome do Senhor, porque nós devemos a nossa própria vida ao Senhor. E os irmãos entendem? Ele era o embaixador de Cristo, ele representava o Senhor ali. Nós somos devedores para com o nosso Senhor. E o que o Senhor nos falar, precisamos atender no amor do Senhor. Por isso que nós temos a unção que nos ensina todas as coisas, nós temos a nossa consciência, nós temos a intuição, a comunhão. O exercício do Espírito é em todos esses aspectos, e quando Deus fala em nosso espírito por meio de Cristo, nós precisamos atender Ele. Naquela época, Paulo usou uma epístola física, mas quantas epístolas espirituais o Senhor não está mandando para o teu coração? Hebreus fala que Deus fala pelo seu Filho. O Filho está falando contigo? Você consegue ouvir a voz do Filho conversando contigo? Te pedindo, rogando, solicitando. Irmãos, vamos restaurar nosso primeiro amor. Vamos restaurar a nossa comunhão com Deus. Eu tenho procurado, irmãos, me aprofundar na minha experiência com o Senhor na palavra. Lendo a Bíblia com mais calma e mais profundidade, pedindo para o Senhor falar comigo. E o Senhor fala comigo. E expõe coisas que eu nem imaginava que existiam em meu coração, porque estamos nos abrindo ao Senhor. Irmãos, o Senhor quer nos tirar da superficialidade espiritual. O Senhor nos quer tirar da preguiça espiritual. O Senhor quer que nós sejamos servos fiéis e prudentes, que alimentemos os conservos. Mas eu vou alimentar os conservos com o quê? Se eu mesmo não estou tendo uma experiência mais profunda com o Senhor. Só uma experiência profunda gera uma experiência profunda. Só uma experiência com Cristo gera uma experiência com Cristo. Agora, se toda a minha experiência espiritual tem mais carne do que espírito, eu vou gerar carne no irmão. Não é pelo fato de estarmos
lidando com questões espirituais, é que nós estamos automaticamente no Espírito. O Senhor quer nos levar à cruz. O Senhor quer nos levar para ser colocados no amor dEle. E depois, no final, Paulo faz as saudações, ele cita nome a nome seus companheiros, seus prisioneiros em conjunto, seus cooperadores. Depois ele fala que ele vai visitar Filemão para recebê-lo. Ele termina a epístola dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ele também fala no versículo 21, anteriormente, Paulo estava certo de que Filemão faria mais do que lhe tinha pedido. E nós, irmãos, nós fazemos menos, exatamente ou mais do que é pedido de nós no Senhor? Paulo estava representando o Senhor aqui. O Senhor estava usando ele como instrumento. Vamos dar o melhor para o Senhor. E mesmo fazendo a mais, não fizemos mais que a nossa obrigação, porque nós somos servos. O Senhor quer restaurar nosso coração, irmãos. Neste final dos tempos, o amor de quase todos se esfriará, mas não vamos deixar o nosso amor se esfriar. Não vamos ficar distraídos com tantas coisas. O Senhor quer nos tornar vencedores. Paulo foi um vencedor. Ele tinha essa convicção no final da vida dele. Ele foi martirizado com essa convicção, porque ele vivia no Espírito. Ele não deixava a vida dele separada do trabalhar do Espírito. Vamos deixar o Espírito trabalhar em nós. E Paulo passou por muitas provações, né? Deus permitiu grandes tribulações na vida de Paulo. Assim como também Deus permite em nossa vida provações. Mas para quê? Para purificar a nossa fé. Para nos tornar conhecedores do amor de Cristo. As dimensões do amor de Cristo. Altura, largura, profundidade, comprimento. E nós vamos conhecer isso com todos os santos. Isso é maravilhoso, porque juntos nós vamos experimentar quais são as dimensões de Cristo na igreja. E aí a igreja cresce por causa desse suprimento de vida e de amor. Mas temos que estar conectados com o Senhor, que é a videira verdadeira. Nós somos apenas os ramos. Então, creio que todos nós temos alguma lição que podemos tirar dessa epístola. Aprendendo com Paulo, aprendendo com Onésimo, aprendendo com Filemão. Eu já li Filemão muitas vezes, irmãos. Sim, eu sabia, fala sobre amor. Onésimo pisou na bola, depois Paulo intercedeu por ele. Mas lendo, desfrutando, o Senhor cavou um pouquinho mais na minha vida e eu fui exposto. Pedi para o Senhor: Senhor, realmente eu quero ver mais para que eu possa também tocar nesse amor. Vamos aprender a viver no Espírito, irmãos. Vamos aprender a tocar no amor de Deus, que tem uma expressão prática. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos,